esse texto que nós vamos estudar é um dos mais importantes do Evangelho, é um dos mais profundos da Bíblia Sagrada. Então é um desafio estudá-lo, não vai ser assim tão resumido. Nós vamos gastar um pouco de tempo nesse texto, tá? Todo mundo está com Bíblia? O casal tem Bíblia aí, Igor tem Bíblia, legal? Então tá bom. Marcos 14, 32, vamos ficar em pé para ler a palavra do Senhor nessa noite. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se dali, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabia o que lhe responder. E veio pela terceira vez, e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém. Senhor nosso Deus, por favor, abre o nosso coração para que nós possamos entender a Tua palavra e o que aconteceu com o Senhor nessa noite no Getsêmani, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, podem se assentar. Pois bem, tinha acabado de ser a Santa Ceia. Jesus tinha instituído a ceia, e depois que eles cearam, eles cantaram um hino. Você pode ler isso nos versículos anteriores. E aí Jesus disse: olha, vocês, quando a casa cair para o meu lado, vocês vão sair fora, vocês vão me deixar. E aí o Pedro, todo cheio de marra, falou: não, ainda que todo mundo te abandone, eu vou ficar. E o Jesus ainda falou para ele assim: tu, antes que o galo cante pela terceira vez, tu irá me negar 3 vezes. Foi mais ou menos isso aí, né? Tu vai me negar 3 vezes. Não é que o galo cantou e Pedro negou: cocó, eu nego. Não, ele entregou 3 vezes. Pois bem, e aí eles vão agora para o Getsêmani, que era um jardim. A gente não tem muita ideia de onde seja hoje esse local, não temos muita ideia. E nesse jardim, depois que eles tinham comido, cantado, passado por diversas situações, Jesus, ele chama Pedro, Tiago e João: vem comigo, vem junto comigo. Então eles vão para um lugar mais retirado, ali no jardim de Getsêmani, e Jesus, ele se afasta um pouco e pede: olha, vamos orar e vigiar juntos, preciso de vocês orando comigo. E ele vai, se ajoelha, ora ao Pai e disse: Pai, afasta de mim esse cálice,
afasta de mim esse cálice. A gente vai ver que cálice era esse. Mas não seja conforme eu quero, mas sim conforme o Senhor quer. Não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade realizada. E aí ele volta para os discípulos. Quando ele chega, os caras estão dormindo, só no sono, roncando. Também depois de uma ceia, comeram lá, ceiaram, barriga cheia. O que o ser humano faz com a barriga cheia? Dorme, né? E Jesus, acorda aí. Eu já não disse para vocês me ajudar na oração? Vamos orar aí, por favor, me ajuda. Jesus vai lá, ora de novo, repete. O texto diz que ele repete as mesmas palavras. E o texto diz que ele estava muito triste, muito angustiado até a morte. Não tem nenhuma outra passagem na Bíblia que diga que Jesus se sentiu dessa forma. Ele estava muito triste, muito angustiado. E aí ele volta de novo, ele faz as mesmas palavras ou o mesmo sentido. Isso mostra para a gente que repetir as mesmas palavras não é errado, dependendo de como está o seu coração, certo? Senhor, Pai, afasta de mim, Pai, este cálice, mas não seja feita conforme a tua vontade, sim conforme queres. E isso aconteceu 3 vezes. E na terceira vez, estava dormindo lá os discípulos, estavam dormindo. E aí Jesus, quando ele olha, percebe-se, ele vê que Judas já está se aproximando. E a gente sabe que tem uma multidão com Judas, com pedra, paus, soldados armados. E Jesus acorda e os discípulos falam: fica de pé, basta, porque o traidor se aproxima. Então esse é o texto que nós lemos. E vocês que já assistiram o filme de Jesus várias vezes já devem ter visto essa cena que relata o que Jesus passou. Se você ler o texto paralelo do Evangelho de Lucas, disse que a angústia era tão grande que ele suava gotas de sangue, e que ele estava tão triste naquela hora que um anjo do céu chegou a consolá-lo, já que os homens não estavam do lado dele, estavam dormindo. O Pai mandou um anjo para consolá-lo. Então eu vou tentar dizer em rápidas palavras algumas coisas que a gente pode aprender aqui, tá bom, crianças? Algumas lições que a gente pode aprender aqui. E eu queria dizer que a primeira lição que nós temos aqui é que em momentos difíceis nós precisamos da ajuda de outras pessoas em oração. Vamos dizer junto para a gente não dormir? Eu falo, vocês repetem, tá bom? Já que as crianças estão aqui. Mas todos dizem: em tempos difíceis, nós precisamos da ajuda de outros irmãos em oração. Foi o que Jesus fez. Quem que ele chamou? Se olhar na Bíblia, quais foram os 3 discípulos que ele chamou? Pedro, Tiago e João. Lembra que tem a música Pedro, Tiago e João no barquinho? Vocês lembram, né? Vocês estão aí. Pedro, Tiago e João no barquinho, não tem? Pedro, Tiago e João também estavam na transfiguração. Transfiguração foi quando brilha tudo ali, vem Elias, vem Moisés. Então, até Jesus tinha os seus amigos mais chegados. E aí eu quero dizer para você: se até Jesus precisava de ajuda em oração, o que faz você pensar que você pode aguentar sozinho? O que é que faz você pensar que você pode aguentar sozinha? A barra, o tranco, as dificuldades. Então, se Jesus precisou de ajuda em oração, e Ele é o Filho de Deus, assim também você e eu, nós precisamos de ajuda em oração. O ideal para os casados, por exemplo, é que seja um cônjuge que ora junto, vive junto, unido em oração, e enfrentam todas as coisas juntos. Então, nós que somos casados, Jussiara e Cícero, eu, Andréia, Raquel, Abner, João Luiz, Dona Maura, todos nós
o André, a Alessandra, todos nós temos obrigação de orarmos juntos e de buscarmos apoio um no outro em oração, não é mesmo? Mas você que não é casado, você que é criança, você pode pedir ajuda de um amiguinho, porque o próprio Deus disse, o próprio Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Então pode ser na igreja, pode ser na sua casa também, um amigo, um irmão. O ideal, assim, pessoas solteiras procurem, eu sou menino, procure ajuda de outros meninos, eu sou menina, procure ajuda de outras meninas, até mesmo você ter mais facilidade para abrir o seu coração, certo? Mas não enfrente sozinho as dificuldades da sua vida, não enfrente sozinho as dificuldades da sua adolescência, da sua juventude, não enfrente sozinho os seus problemas, pecados, enfim, que você precisa resolver, seus traumas, suas dores. Jesus ia passar por uma situação muito difícil e ele pediu que outros discípulos o acompanhassem. Olha, Jesus tinha um grupo de 70 discípulos, um grupo de 12 e um grupo de 3. Esses 3 eram mais próximos a ele. Quem eram? Pedro, Tiago e João. Então, a partir de hoje, nós vamos nos comprometer a, sempre que precisarmos, pedir ajuda do amiguinho, certo? O Gustavo vai pedir ajuda do Iago, o Iago vai pedir ajuda pro Vinícius, certo? O Pedrinho vai pedir ajuda para a Luane. Tia, ore por mim. E nós vamos orar sempre uns pelos outros para enfrentarmos as dificuldades da vida. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Então essa foi a primeira lição. Pois bem, segunda lição: há momentos na caminhada que nós poderemos nos sentir muito tristes, mesmo sem ter feito nada de errado. Mesma coisa, eu vou dizer, vocês repetem, tá bom? Eu digo, vocês repetem. Há momentos na caminhada que poderemos nos sentir muito tristes, mesmo sem ter feito nada errado. Foi o que aconteceu com Jesus. Eu vou ler o que está escrito no versículo 33 e 34. Começou a se sentir tomado de pavor e de angústia. Você consegue imaginar pavor e angústia? E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Pensa no momento que você sentiu pavor, muito medo, pavor, estou apavorado, estou angustiado, estou tão triste que eu sinto como se fosse morrer. Pois foi isso que Jesus sentiu, meus irmãos. Jesus estava tão triste a ponto de estar tão triste a ponto da morte. E aqui, essa parte é uma das mais profundas do texto e a gente precisa entender. Será que Jesus estava com medo de morrer? Jesus, ele sabia que ia para a cruz. Ele já tinha dito para os discípulos aqui no Evangelho de Marcos, pelo menos 3 vezes, que ele ia para a cruz. Será que Jesus tinha medo da morte? Alguns dizem assim: como ele se encarnou, se tornou homem como nós, ele sentiu as mesmas angústias e as mesmas dores, e é normal que ele possa ter sentido medo. Alguns falam por aí, mas isso não é verdade. É verdade que ele se encarnou, que ele era o Filho de Deus, se tornou homem, mas isso não significa que ele tinha medo da morte. Por quê? Porque a gente já tem pessoas no Antigo Testamento que enfrentaram a morte de cabeça erguida sem medo. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego, lembram? Quando eles foram lá para a fornalha de fogo ardente. O próprio profeta Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, ele não tinha medo da morte. E muitos outros, José não tinha medo da morte.
Abraão tinha medo da morte, né? Tanto é que entregou a mulher dele lá, fala aí que você é minha irmã, para não morrer. Mas depois Deus foi lá e reverteu a situação. Alguns tinham medo, mas alguns não tinham medo. E no Novo Testamento tem vários caras que não têm medo. O Estevão, lembram do Estevão? Estevão foi apedrejado, olhando para os seus algozes e dizendo para Deus perdoá-los. O próprio apóstolo Paulo não tinha medo da morte. E você tem vários caras na história da igreja que não tiveram medo da morte. John Hus foi um, que ele foi para a fogueira, se deixou amarrar e morreu de cabeça erguida. Então, Jesus, que é o Criador de todos eles, Jesus não tinha medo da morte. Então ele não está angustiado porque ele vai passar pela morte. A ideia mais aceita é que Jesus está angustiado porque ele vai tomar sobre si o pecado de todos nós. Ele que é tremendamente puro, santo, justo e bom, e que usufrui de uma comunhão eterna com o Pai, naquele momento que ele fosse levar os pecados da humanidade, é como se aquela comunhão fosse rompida. Por isso que ele diz: Pai meu Pai, por que me abandonaste? Então naquele momento ele ia experimentar o pecado de todo estuprador, de todo assassino, de todo homicídio, toda maledicência que eu e você dissemos, toda cobiça, toda mentira, todo roubo, todo escárnio, toda blasfêmia, tudo iria sobre a vida de Jesus naquele momento na cruz de trevas. Por isso que ele estava angustiado e triste até a morte, porque naquele momento ele iria como que se rompesse a comunhão com o Pai. Então por que eu disse que esse texto é muito profundo? Porque ele diz exatamente aquilo que Jesus passou por mim e por você. Por causa disso, então contemple o quanto o Senhor sofreu. Se você é cristão e entende que os nossos pecados foram colocados sobre Jesus, que tudo isso ele passou por amor a mim e a você. Esse choro, essa angústia, esse desespero de Jesus, tudo isso. Então, esse nível de tristeza, ninguém vai passar por isso, ninguém vai sentir isso, ninguém sofreu injusta, inocentemente e santamente tanto como Jesus, ninguém vai passar por isso. Isso aqui é exclusivo de Jesus, mas de certa forma serve de lição para a gente aprender que em alguns momentos nós também vamos nos sentir tristes por algo que aconteceu ou que vai acontecer, mas não significa que você fez alguma coisa errada. Não significa isso. Eu estou me sentindo tão angustiado, tão triste, uma certa, como diz lá Pedro, eu acho uma certa expectação, um sentimento estranho por dentro, uma tristeza, uma dor. O Senhor passou por isso e por muito mais que isso também. Então saiba enfrentar esse momento de oração na presença dele. Saiba enfrentar essa tristeza. Saiba abraçar momentos assim na vida também, porque o Senhor Jesus ele deixou exemplo para que nós possamos seguir as suas pisaduras, o seu exemplo também. E nesse momento o que a gente faz? A gente chama os amigos para orar junto com a gente, tá bom? O pastor gritou aqui, mas não é porque está bravo não. Aqui quando prega essas coisas vem um negócio, a gente não consegue segurar, tá bom? Mas está tudo bem. Mas que isso tenha ficado no nosso coração, que foi por nós, em nome de Jesus. Amém? Pois bem, haverá momentos em que os discípulos não vão corresponder à expectativa de Jesus. De novo, vou dizer, vocês repetem. Há momentos em que nós não vamos corresponder à expectativa que Jesus colocou na gente.
Qual que era a expectativa de Jesus? Qual que era? O que Jesus queria que Pedro, Tiago e João fizessem? Iago? Orasse. E o que eles fizeram? Dormiram. Vocês já viram aqueles memes lá, né? Expectativa X, realidade Y, né? Expectativa, oração fervorosa, vigia. Realidade, os caras dormindo. Então Jesus, na sua natureza humana, ele tinha uma expectativa. Cara, eu queria que você orasse e vigiasse comigo. Mas na prática, os caras estavam dormindo e deixaram Jesus sozinho orando. Talvez um dia você seja deixado sozinho também. Essa é a questão. E às vezes, isso aqui você tem que guardar como uma chave de ouro, caso você queira continuar em qualquer igreja e ajuntamento humano. Cara, se você não aprender isso, você nunca vai conseguir se unir a algum grupo. Haverá momentos em que as pessoas não corresponderão à sua expectativa. Você tinha uma expectativa e aquilo não foi cumprido. Poxa, eu esperava que aqueles irmãos me ajudassem. Eu esperava que a igreja fosse assim ou assado. Eu esperava que aquele pastor fosse mais meu amigo. Eu esperava... Cara, em algum momento a sua expectativa vai ser frustrada. Alguém um dia vai te magoar. Um dia alguém vai te ofender. E haverá momentos em que você não vai corresponder à expectativa de alguém. Não é? A igreja tinha uma expectativa em você, que você iria ajudar mais, que você iria contribuir mais, que você iria participar mais, e não aconteceu. Todos nós em algum momento não vamos corresponder à expectativa da esposa, a esposa não vai corresponder à expectativa do marido, o filho do pai, o pai dos filhos. Em algum momento isso vai acontecer. E aí, como que nós vamos ter que agir? Porque tem gente assim, né, que fica magoado, fica todo magoado, e aí vai embora. Ah, fico magoado, tô de mal, vai embora. Não é o jeito que eu queria. Não é o jeito que eu queria, vou embora. Não é? A gente estava falando disso hoje lá em casa. Aí, ó. Nós três estavam comendo isso lá em casa. Confirma, Senhor, a obra das suas mãos. Mas aí o que vai acontecer com pessoas assim? Vão ficar sempre frustradas, sozinhas muitas vezes. Elas não vão conseguir construir nada, porque ela não entendeu o Evangelho. Porque o que Jesus fez com eles? Ah, já que vocês não conseguiram orar, vai embora daqui, estão expulsos do colégio apostólico. Jesus fez isso? Não fez isso. Jesus foi embora magoadinho. Ah, estou magoado, ninguém vai orar comigo, vou embora dessa igreja. Jesus foi embora e fez isso? Não fez isso, né, Vinícius? Nicolas. Era só para ver se você estava esperto. Não colou, pastor. Já viu o cara vai tomar sorvete? Desculpa aí, Vinícius. Nicolas, brincadeira. É que são muitos nomes. Viu? Eu não correspondi à sua expectativa, era só para ilustrar. Pois bem, Jesus perdoou, assim como o Nicolas vai me perdoar. Jesus, o que ele fez? Ele perdoou. Então, se alguém não corresponder à sua expectativa, você vai precisar perdoar também. Assim como você vai precisar de perdão em algum momento. Porque Jesus perdoa a todos nós. E é assim que a gente tem que conviver. Marido e mulher, então, nem se fala, né? O tempo todo. Meu velho avô dizia, né? Meu avô, ele usava um aparelho para ouvir, assim.
Então, se não tivesse brigado, diz a lenda que ele não ouvia nada. Mas depois um dia a gente percebeu que na verdade ele estava ouvindo tudo ali, mas dava uma de migué. Fingia que não estava ouvindo nada, acho que justamente para não brigar. E ele sempre dizia, carinho, o importante é entrar palavra feia por aqui, sair por ali e não descer do coração. Ó, a sabedoria do japonês, hein? Então é assim, nós temos que nos perdoar quando nós não correspondemos. Não significa que eu vou relaxar e viver de qualquer forma, porque ninguém aguenta isso durante muito tempo. Uma hora a paciência acaba, hein? Não pode abusar da paciência do outro. Mas nas nossas relações cotidianas nós temos que ter paciência, tá bom? Papai nunca vai ser tão bom quanto poderia ser. Viu, Gustavo? Nunca vai ser totalmente. Nunca vai ser. Mas ele te ama. Provavelmente ele vai ser melhor para você do que o pai dele foi para ele. Certo? Certo? E você vai ser melhor para o seu filho do que o seu pai foi para você. É assim. A gente não consegue avançar muito lá. Deu risada. É assim. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude. Agora Jesus ele deu uma lição importante aqui sobre oração. Sobre oração. Eu vou falar e vocês repetem. A oração é a forma eficaz de evitar que nós entremos em tentação. Porque Jesus ele disse assim no versículo 38 para os discípulos, ele falou: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. É como se ele dissesse assim, ó. É como se a oração ela tivesse um campo de força gravitacional. Quem já viu algum desenho, algum filme assim, que a nave espacial ela entra no campo de atração, Guerra nas Estrelas, acho que é assim, né? E começa a puxar a outra nave do inimigo para dentro dela. Quem já viu algo parecido? Alguém aqui já viu? Fala que já. Já viu? Já viu. Ah, Pedro já viu. Ser atraído, né? Para o campo gravitacional. Assim é o pecado, irmãos. Jesus ele disse para orar, para não entrar em tentação. O que é a tentação? É esse campo gravitacional que atrai a pessoa para o pecado, para fazer aquilo que é errado. E esse campo é tão forte que quando a pessoa entra, ela vai e faz e peca, e aí já era. Por exemplo, alguém fala dentro de casa, lá entre casais, fala uma palavra que um não gostou. Aí começa o campo gravitacional, atrai o outro para o pecado. E é aquilo, vai subindo um quentão. E fala a palavra dura, pesada. Pronto, pecou já. Entendeu? Assim é o pecado. Ele atrai a gente por alguma coisa que já está dentro da gente, né? Então, por exemplo, você vai lá, separa em frente lá de uma banca de jornal, ou internet, que seja. E você está lá feliz e contente vendo seus e-mails lá. Você está lá lendo e-mail. Daqui a pouco você vê piscando do lado a foto de uma mulher seminua. Aquilo que entrou um campo gravitacional ali. Se você for homem, cisgênero, heterossexual, senão, estou dando exemplo, né, desse pressuposto, você vai se sentir atraído. Aí sua mão está lá no mouse, você pá, clicou, abriu, aí começa. Parece um monte de mulher seminua, de biquíni. Aí você já pecou. Já caiu, não é verdade? Verdade, né? Tá vendo? É verdade. Dessa forma. Então você caiu.
assim que funciona. Qual é o método que Jesus disse para não entrar em tentação? É a oração. É a oração. A oração é a única forma de você não entrar nesse campo gravitacional. Algumas coisas, lembrei de um exemplo agora, um cara que ele usou droga a vida inteira. Aí ele foi para uma casa de recuperação, certo? Aí ele passou quase um ano lá e se recuperou. Voltou para o bairro todo feliz, arrumou um emprego. Um dia ele foi na padaria. Quando ele chegou na padaria, ele viu os amigos dele bebendo. E ele sabe que quando os amigos dele bebessem, começaram a chamar, eles vão lá e dar um tiro. Quem sabe o que é dar um tiro? Na linguagem da rua, sabe, né? Vamos usar droga aí. Ele sentiu ali na hora, não é tiro de matar, é dar um tiro mesmo, cheirar cocaína. Tem que pôr a legenda aqui embaixo, né? Ele se sentiu tão tentado na hora, que ele se ajoelhou ali mesmo na padaria. E começou a pedir: Deus, Deus, me livra da tentação, Deus, Deus, não quero cair em pecado. E as pessoas do lado começam a achar engraçado, mas depois vira seriedade. E ele se levantou dali sem cair em tentação, porque ele orou. Sem cair em tentação. É isso aí a tentação que Deus falou. Só tem um jeito de vencer, que é a oração. A oração. Então não faz. Batata é uma coisa. Tenha cuidado antes de fazer as coisas por impulso. Falar por impulso. Porque depois que você fez por impulso, você peca. E aí você vai sofrer um pouco aí, 2, 3 semanas aí, vai se angustiar, vai se arrepender, vai ser perdoado. Mas melhor do que ser perdoado é não precisar pecar, né? Para passar por isso. Então, tenha uma vida de oração na presença do Senhor. Vigie, ore e faça jejum na presença do Senhor. Use a arma do jejum para expulsar os demônios. Lembra que Jesus falou: essa casta aí só sai com coração em jejum? Eu acho que o povo de Deus tem jejuado muito pouco, tem orado e jejuado muito pouco, come muito, jejua pouco. Precisa jejuar, irmãos. 12 horas, 14, 16, 24, precisa começar a jejuar, tá bom? Em nome de Jesus, para Deus te dar domínio próprio em relação a algumas coisas aí. Porque se você conseguir dizer não à comida, você vai conseguir dizer não a outras coisas também. Crianças não. Crianças, faz jejum de bala, de refrigerante, de bolo. Essa eu quero ver, hein? 3 dias sem comer bala, doce, refrigerante. Aí sim, hein? Né? Mas de comida não, porque vocês estão em fase de crescimento. Agora, nós aqui, a gente precisa fazer um jejumzinho aí, né? Vai fazer bom para a alma e para o corpo também. 3 dias sem tomar café. Hã? Sem tomar café 3 dias. Aí pode, 3 dias sem tomar café. O problema é que o jejum não pode virar uma dieta, né? Tipo assim, vou fazer um jejum 3 dias sem tomar refri. Você não devia tomar refri nunca. Então não pode ser uma dieta alimentar. O ideal é que seja realmente a ausência total de alimentos, o jejum. Mas tem que comer, como tudo, você tem que começar aos poucos. 12 horas, 16 horas. Você não pode exagerar. Ninguém quer que você desmaie e tenha um problema aí. Jejuns mais prolongados, você deve talvez procurar primeiro um médico, fazer um exame de sangue para ver se não tem algum componente dentro de você que esteja faltando, para que você não venha prejudicar a sua saúde também. Mas eu acredito que um jejum desses intermitentes, né, de 12, 16 horas, acho que a maior parte das pessoas estão aptas a fazer. Vai fazer bem para a sua alma, para o seu espírito, e vai fazer bem para o seu corpo também. Então, ore sem cessar para fugir da tentação. Amém? Agora é o último ponto, hein? Quem está gostando, diga amém. Amém. Glória a Deus, amém. Tá vendo? Falando para as crianças aqui, estamos aprendendo aqui a palavra de Jesus. É o último, prometo, hein? Eu sei que está ficando enjoativo, mas é o último. Haverá momentos. Vamos. Haverá momentos. Em que nossas orações não serão
gostaríamos? Tem vezes que isso vai acontecer. Jesus, ele orou assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. O cálice foi afastado? Não foi. Então, queridos irmãos, haverá momentos em que você vai pedir a Deus coisas impossíveis e que Ele não vai responder do jeito que você gostaria. Quando a minha mãe estava na UTI, eu tive essa concepção que ela não ia levantar mais dali. Mas a minha obrigação é orar. Jesus, eu acredito que ele sabia que essa oração não seria respondida, porque lá em Isaías 53 estava dito que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele, mais do que ninguém, sabia e todas as vezes que ele falava que ele ia padecer, ele falava como está escrito nos profetas a respeito do Filho do Homem. Então Jesus sabia, eu creio que ele sabia que aquele cálice não ia ser tirado dele, mas ainda assim ele orou. Então já é uma lição para a gente. Mesmo diante de coisas impossíveis, é a nossa obrigação orar. Eu não vou orar porque isso é impossível. Mas Jesus, ele aqui mesmo, ele disse: para o Senhor, todas as coisas são possíveis. Ele disse, mas não foi respondido do jeito que ele queria. Não foi respondido do jeito que ele queria. Por quê? Porque ele teve que passar pela cruz, ele teve que beber do cálice. Não foi respondido. Mas significa que Deus não respondeu? Que o Pai não respondeu? Respondeu. Como que ele respondeu? Porque Jesus, no momento da oração, ele estava angustiado, ele estava triste até a morte. Quando termina esse momento, que os inimigos vêm chegando, ele se levanta e diz: basta, o traidor está chegando. Significa o quê? Que embora ele tenha orado e o cálice não tenha passado, ele foi transformado por dentro, porque a angústia, a tristeza até a morte havia passado. Então o Pai, ele não mudou a situação exterior, mas mudou a situação do coração humano de Jesus. A circunstância exterior não mudou, mas ele, Jesus, na sua humanidade, foi transformado por dentro. Então, se um dia você orar por uma questão muito difícil e a situação exterior não for transformada, não foi transformada, o emprego não foi restaurado, o casamento não foi restaurado, a amizade não foi restaurada, mas tenha certeza que alguma coisa dentro de você irá mudar. Mesmo que ele não responda do jeito que a gente queria, mas ele sempre responde a oração. E a resposta maior é quando muda alguma coisa dentro da gente. Jesus estava angustiado de morte, muito triste, mas alguma coisa dentro dele mudou, porque ele se levanta com convicção, e com convicção ele vai até a cruz. E ele fez isso por amor de mim e por amor de você. Amém? Então que seja assim, irmãos. Tomemos posse das armas que o Senhor nos deu, que é a oração, para que nós possamos estar de pé na presença do Senhor, que nós possamos realmente suportar essas angústias que às vezes vêm sobre a nossa vida, e que nós possamos ser transformados pelo Senhor e cumprir cabalmente a missão que Ele nos deu, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar então.